Salve, compas! Esse final de semana eu tive com o Fevereiro, o Weber e o Ed Batatão conversando sobre corrupção. Quanto custa a corrupção no Brasil? Você sabe? Então se liga nesse take. O material completo você vê no link para descrição, valeu? Na última vez que o Fevereiro esteve aqui, a gente estava falando sobre federações partidárias, né? E durante a conversa sobre federações partidárias, a gente se questionou se a corrupção, de fato, seria ou não o pior problema do Brasil, né? E o Fevereiro disse, sim, esse é um bom debate, né? Mas aí, como o tema era outro, eu não deixei ele seguir. Foi uma mancada, né? Fazer isso com convidado, assim, e tudo, né? Mas a gente viu que hoje voltar para conversar sobre isso. Antes da gente começar, né, eu gostaria de falar para você que está ouvindo que, assim, no Brasil, a gente ouve muito esse papo de que a corrupção, de fato, é o maior problema do país. Eu queria dividir alguns números antes da gente começar essa conversa, tá? A corrupção, de fato, é um problema muito sério, certo? Né? E ela custa, por ano, aproximadamente 200 bilhões de reais. Talvez nesses últimos 2 anos do governo Bolsonaro a gente veja essa cifra aumentando, porque de fato, talvez nunca tenha se roubado tanto na história desse país quanto agora, né? Mas em média geralmente é isso, 200 bilhões por ano. Aí você fala, é um valor alto, né? E de fato é um valor bastante elevado, né? Isso daí equivale 2 vezes, por exemplo, ao orçamento da saúde, né? O orçamento da saúde é um pouco menos de 2 vezes, né? O orçamento da saúde é cerca de 115 bilhões, né? Então sim, se rouba muito nesse país. Só que a gente não fala, por exemplo, sobre a sonegação, né? Quanto o Brasil ele deixa de arrecadar por causa de sonegação de impostos, né? Em média, por ano, o Brasil ele deixa de arrecadar cerca de 480 bilhões, 4 vezes o orçamento da saúde, né? Fora isso, a gente tem os problemas de renúncia fiscal, né? As isenções tributárias, elas são uma política que, quando bem utilizada, elas têm suas finalidades de incentivar o desenvolvimento do país. Entretanto, no Brasil, essas políticas elas são muito mal fiscalizadas, né? E a gente tem uma renúncia fiscal de cerca de 330 bilhões por ano. A gente não sabe exatamente por que essas renúncias acontecem, quanto tempo elas acontecem, elas não são feitas da forma como elas deveriam ser feitas de fato, entendeu? Então, por exemplo, a indústria dos refrigerantes, só ela tem uma renúncia fiscal de cerca de 4 bilhões por ano. Por quê? Qual é a contrapartida que ela oferece ao Estado brasileiro? A indústria do caviar tem renúncia fiscal, eu esqueci o número agora, mas por que a indústria do caviar tem renúncia fiscal? Então é isso, né? Se fala da corrupção, mas quando a gente junta a sonegação de impostos e renúncias fiscais indevidas, a gente está falando de quase 900 bilhões. A gente está falando de quase 1 trilhão de reais que a União ela deixa de receber. Então, sendo assim, a corrupção é de fato o maior problema do Brasil?